Bom dia. Vamos iniciar mais um dia aí excepcional na presença do Senhor e na palavra, orando, buscando mais de Deus. Amém. É muito bom poder estar aqui cumprindo o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Vamos iniciar orando, depois a gente vai continuar nossa leitura lá em Mateus. Hoje nós vamos ler a partir do verso 27. Amém? Senhor, nós te damos graça por mais esse dia, Pai. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, ó Pai. Te pedimos, Paizinho querido, que você venha nos encher da tua presença. Que o Senhor nos dê sabedoria para entender aquilo que vamos ler a partir de agora. Que o Senhor venha, Pai, com o poder do teu sangue, nos guardar, nos blindar, ó Pai, de toda distração, de tudo aquilo que nos tira do teu propósito, Senhor. Dai-nos, Senhor, experiências sobrenaturais diante daquilo que o Senhor vai nos revelar através da tua palavra. Blinda-nos, Senhor, com a tua armadura, e nós tomamos posse dela nessa manhã, Senhor. O capacete, a couraça, o cinturão, a espada, o escudo, a sandália, para que nós possamos ser generais nessa terra, Senhor Jesus. Nós tomamos posse dessa armadura. Te pedimos, Senhor, fala conosco através da tua palavra, que ela seja uma semente, Senhor, plantada e nós sejamos a terra boa, onde ela vai germinar, nascer e vai dar frutos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Ontem nós paramos no capítulo 27 de Mateus. E nós vamos continuar a partir. Nós lemos até o 26 e hoje nós vamos ler o 27. Do 27 em diante. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata para os principais sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito detê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Mateus 27, versículo 8. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro
assim como me ordenou o Senhor. Mateus 27, versículo 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar o povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? E responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez chamava mais: Seja crucificado. Cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Mateus 27, 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno de toda a corte, despojando-o das vestes, cobrindo-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, os escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiam com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Versículo 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provocando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repararam entre si suas vestes,
Repartiram entre si suas vestes, tirando a sorte, repartiram entre si suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita e sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu, que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, dizia: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. E se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta à hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebedecido em vinagre e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vou marcar isso aqui rapidinho. Como eu sempre falo, sempre que alguma coisa chamar a atenção quando você estiver lendo, você marca, para depois você voltar. E buscar mais ainda de Deus, entender o que te chamou a atenção essa passagem. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Capítulo 27, versículo 57. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José
E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente à sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: Aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda-nos ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Mateus, capítulo 28 agora. Ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Aleluia, Jesus. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe aos pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Por isso que os judeus não acreditam que Jesus ressuscitou, né? Aí a chave, ó. Mateus 28, versículo 15.
Agora vamos para o versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aqui nós acabamos Mateus e vamos iniciar agora o livro de Marcos, tá? A gente vai fazer uma leitura constante, como eu falei nos outros vídeos. A gente iniciou pelo Novo Testamento, depois a gente vai para o Antigo Testamento. Então vamos para Marcos capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. A voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Às vezes, as vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Versículo 7, capítulo 1 de Marcos. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e, por João, foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Aleluia. Marcos 1, 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Capítulo 1, versículo 21 de Marcos. Depois entraram em Cafarnaum,
e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para prender-nos? Bem, sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Quem vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. Versículo 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Versículo 32 do capítulo 1 de Marcos. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes e toda sorte de enfermidade também, Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Versículo 35. Tendo levantado alta madrugada, saiu, fora para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseste, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: Quero que fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Capítulo 2 de Marcos. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali,
tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo a abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo, porque seu espírito, que eles assim razoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. De novo, saiu Jesus junto do mar, e toda a multidão vinha a seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande números e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, lhes respondeu: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Essa palavra aqui foi a palavra que Deus falou comigo no meu encontro com Deus. Marcos 2, do 15 até o 17. No meu primeiro dia que eu estava lá, eu não me achava digno, de ouvir Deus e tal, e ele falou justamente assim: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, e sim os pecadores. E aí, a partir dali, a minha vida foi completamente transformada. Por isso que eu falo que a palavra é que transforma, E por isso eu estou nesse projeto, junto com vocês, de ler a palavra, a Bíblia inteira, tá? Então vamos lá. Versículo 18 do capítulo 2 de Marcos. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha,
porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Versículo 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca leste o que fez Davi? Quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém. Capítulo 3. Dá tempo para a gente ler. De novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o curarem. E disse Jesus aos homens de mão ressequida, ao homem de mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e em como lhe tirariam a vida. Capítulo 3 de Marcos, verso 7. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a publicidade. Capítulo 3, versículo 13. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago,
filho de Zebedeu, João, irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Capítulo 3 de Marcos, verso 20. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Marcos 3,31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis a minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Vamos parar aqui no capítulo 3. Amanhã a gente inicia Marcos a partir do capítulo 4. Nós vamos orar, agradecendo por mais esse dia de leitura da palavra do Senhor. E amanhã a gente está aqui no mesmo horário, 5h59, continuando juntos aí essa leitura. Pai, nós te damos graça porque o Senhor tem levantado uma geração que tem se incomodado em ficar calado. E em nome de Jesus, ó Pai, nós proferimos que essa geração vai impactar vidas através da Tua palavra, Senhor. Que não vai se calar, que não vai temer, pois nós somos generais, ó Deus, nessa terra. E nós tomamos posse de todas as promessas que o Senhor tem para nós. E nós te pedimos, Paizinho, que neste dia nós possamos impactar vidas, levando a Tua palavra adiante, levando esse evangelho, Senhor, que sara, que cura, que liberta. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra seja como semente e a nossa vida seja solo fértil para multiplicá-la, Senhor, e dar bons frutos. Essa é a minha oração hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, tenham um excelente dia e levem essa palavra adiante.
Nos vemos amanhã às 5h59. Amém.